Meu nome é Rafael Duarte e até hoje, quase 15 anos depois, ainda não consigo dormir direito quando o vento sopra forte no meio da noite. Tudo aconteceu em janeiro de 2010, na região da Serra do Tabuleiro, entre Palhoça e Águas Mornas, em Santa Catarina. Nós éramos um grupo de 5 amigos, eu, o Lucas, o André, o Felipe e a Camila, e queríamos começar o ano fazendo algo diferente, acampar por 3 dias no alto da serra, perto de uma antiga estrada abandonada que cortava a mata densa. Diziam que o local era cheio de histórias, de luzes misteriosas, gritos nas madrugadas e rastros de animais enormes que ninguém conseguia identificar. A gente ria disso, achava que eram lendas locais. Mas na segunda noite, quando o vento começou a uivar e o cheiro de sangue encheu o ar, entendemos que aquilo não era história para assustar turista. Era real. E o que vivemos lá foi o inferno. Saímos de Florianópolis numa manhã abafada de quinta-feira. O carro do Lucas, um Astra velho, carregava barracas, lanternas, comida, facões e o entusiasmo de quem ainda acreditava que a natureza era apenas bonita. Pegamos a SC 282 até Águas Mornas e de lá seguimos por uma estrada de terra sinuosa que subia a serra. Um senhor de um pequeno armazém avisou: se forem para a mata depois da curva do quilômetro 18, cuidado! Lá ninguém dorme direito, o mato fala. Rimos, claro. Mas enquanto o carro subia, a mata começou a se fechar. O sol mal entrava entre as copas. O ar cheirava a terra molhada e folhas apodrecidas. Montamos o acampamento perto de um riacho, por volta das 4 da tarde. O lugar era bonito, mas havia algo incômodo, como se a mata observasse. O Felipe comentou: parece que tem gente olhando a gente, mano. Naquela noite, o silêncio foi tão profundo que dava para ouvir o próprio coração batendo. Nenhum grilo, nenhum sapo, nenhum vento. Até que por volta das 2 da manhã, ouvimos um estalo alto vindo da mata. Depois outro. Passos pesados, lentos, circulando o acampamento. Lucas saiu da barraca com a lanterna. O facho de luz passou entre as árvores e parou num ponto. 2 olhos amarelados refletiram de volta, altos, inteligentes. E o cheiro era de carne podre e ferro quente. Lucas ficou parado, com a lanterna tremendo na mão. Aqueles olhos amarelos não se moviam, apenas encaravam, fixos, calculando. Por um instante achei que era algum animal, talvez um cachorro do mato, mas então os olhos se ergueram, como se a criatura tivesse se levantado nas patas traseiras. A silhueta era alta, larga, com o contorno do que parecia um focinho comprido. Felipe sussurrou: isso não é bicho normal, cara? De repente, um grunhido grave, quase humano, ecoou da escuridão. A mata inteira pareceu vibrar. A lanterna piscou e apagou. Ficamos imersos no breu. Camila começou a chorar baixo dentro da barraca. André tentou acalmá-la, mas sua voz tremia. Então ouvimos o som de algo arranhando o tronco de uma árvore bem perto, como garras, longas. A cada passo, o chão rangia e o cheiro de sangue voltava, misturado com um odor forte de bicho molhado e terra. Eu me ajoelhei, segurando um canivete, sentindo o coração quase saltar do peito. A criatura se moveu em círculos, lenta, inteligente, testando a gente, esperando. Por alguns minutos, o som dos passos foi se afastando e sumiu. Ninguém dormiu mais. Ao amanhecer, fomos olhar em volta do acampamento. No chão havia pegadas enormes com um formato estranho, meio humano, meio animal. E na árvore ao lado da barraca, 4 marcas profundas verticais de garras que rasgaram a madeira fresca. André empaleceu. Isso aqui não é de bicho nenhum que eu conheça. Mas o pior foi quando seguimos a trilha do riacho. A uns 50 metros encontramos um veado morto, parcialmente devorado. E o que restava dele parecia ter sido caçado com método. O pescoço torcido, o corpo aberto com precisão.
A fera não matava por fome. Ela matava pensando. O sol nasceu fraco, encoberto por uma névoa que parecia não querer ir embora. Depois do que vimos, ninguém quis continuar o acampamento. A decisão foi unânime: arrumar tudo e voltar para a estrada antes do meio-dia. Mas quando começamos a descer a trilha, algo estava errado. O caminho não batia mais com o que havíamos feito no dia anterior. A curva do riacho, o tronco caído, a clareira, tudo parecia deslocado, como se a mata tivesse mudado de lugar durante a noite. Isso é impossível. A gente não andou tanto assim, disse Lucas, olhando para o GPS do celular que agora só mostrava sinal perdido. Caminhamos por quase 2 horas sem achar o ponto onde o carro estava estacionado. O silêncio era total, o ar pesado, e de tempos em tempos vinha aquele cheiro, ferroso, doce e enjoativo, o mesmo da noite anterior. Por volta do meio-dia, o André parou abruptamente. Vocês ouviram isso? Era o som de algo respirando, fundo, como um bufar pesado entre as árvores. A respiração vinha de vários lados, ora perto, ora distante, como se algo estivesse nos rodeando em círculos. Camila agarrou meu braço. A gente está sendo caçado. Foi então que vimos o primeiro sinal de que a criatura não era só um predador comum. Pendurado numa árvore, a uns 10 metros de altura, estava o nosso cooler de comida, amarrado com os próprios cabos da barraca. Não havia como aquilo ter subido sozinho. Felipe olhou para cima, o rosto branco. Ela quer que a gente saiba que pode mexer em tudo. O pânico virou pânico. Corremos sem direção, tentando encontrar qualquer sinal da estrada, mas quanto mais andávamos, mais fundo entrávamos na mata. A sensação era de que o terreno se dobrava sobre si mesmo, como se a serra inteira tivesse virado um labirinto. Quando o sol começou a cair, estávamos exaustos, sujos e famintos, e foi nesse momento que ouvimos pela primeira vez a voz. Grave, arranhada, quase humana. Vocês não deviam ter vindo. Aquela voz fez o sangue gelar nas veias. Não era um eco, não era o vento. Era algo real e vinha de dentro da mata. Ficamos paralisados. André girava a lanterna de um lado para o outro, tremendo, tentando achar quem tinha falado. Mas não havia ninguém. Só o som dos galhos rangendo devagar, como se algo grande se movesse entre as árvores. "Quem tá aí?" gritou Lucas. O silêncio respondeu. Depois a mesma voz, mais perto. "Vocês trouxeram o cheiro para minha casa." Camila caiu de joelhos, chorando. Felipe começou a rezar baixinho. Eu só consegui dizer uma coisa, quase num sussurro. Isso não é humano. Foi quando vimos algo se mover entre os troncos. Alto, esguio, mas musculoso, com pelos escuros e longos. Os olhos, os mesmos olhos amarelados da noite anterior, brilharam por um segundo, antes de sumirem novamente. E então, o riso. Um som rouco, distorcido, que parecia zombar da nossa impotência. Montamos um acampamento improvisado no meio da trilha, com uma fogueira fraca. Ninguém queria dormir. André insistia que deveríamos continuar andando, mas Lucas dizia que a noite era pior, que ela caçava na escuridão. A madrugada caiu como uma cortina pesada, e por volta das 2 da manhã, os galhos começaram a se quebrar. Um som atrás do outro, cada vez mais perto. A fogueira estalou, e por um instante, o fogo iluminou algo agachado a poucos metros. Uma silhueta grande, apoiada nas mãos, ou garras, olhando direto para a gente. Eu vi claramente o rosto. Era meio humano, mas o maxilar era largo, e os dentes, longos,
curvos, reluzindo à luz do fogo. O mais apavorante era o olhar, não de animal, mas de quem entende o que o medo faz. De repente, ela falou de novo, agora em tom de sussurro. Vocês vão correr e eu vou escolher. E num salto, desapareceu na escuridão. Ninguém precisou dizer nada. Assim que a criatura sumiu na escuridão, pegamos o que deu e começamos a correr. A mata era densa, o chão escorregadio, o som dos galhos quebrando atrás de nós era constante, ritmado, como se algo enorme nos seguisse, mas sem pressa. "Ela tá brincando", gritou André. "Tá empurrando a gente para algum lugar." Corremos por minutos que pareceram horas. A cada curva víamos rastros, pegadas fundas, marcas nas árvores e o cheiro, aquele cheiro metálico e doce, impregnando o ar. A fera estava sempre um passo atrás. Às vezes ouvíamos um rosnado baixo, quase como um aviso. Outras vezes apenas o som de respiração, profunda, firme, humana demais. Paramos um instante numa pequena clareira. Felipe caiu de joelhos, exausto. Camila tremia sem conseguir falar. Lucas tirou o canivete da mochila e me entregou. "Se ela vier, mira no pescoço. Não vai adiantar, mas é o que temos." Foi então que um galho enorme caiu bem no meio da clareira, a poucos metros de nós. Olhei para cima e juro por tudo que é sagrado, ela estava ali, agarrada num galho grosso, observando. Olhos amarelos, peito arfando devagar, e aquele rosto híbrido entre homem e fera. O corpo era coberto por pelos escuros, mas as mãos eram quase humanas, longas, com unhas curvas e afiadas como facas. Num salto, ela caiu no chão, a poucos metros. Gritamos. Corremos em direções diferentes. O som que veio atrás foi indescritível, um rugido que fez o peito vibrar. Ouvi Felipe berrar mais à frente e depois o som seco de algo pesado caindo. Quando o alcancei, ele estava no chão, o rosto coberto de sangue, arranhado, mas livre. A fera não o matou, apenas o feriu e desapareceu de novo. "Ela podia ter acabado comigo", ele chorava, "mas não quis. Ela quer ver a gente sofrer." A noite avançava. A cada hora, o cansaço nos deixava mais fracos e ela mais ousada. Por volta das 3 da manhã, André apontou para a encosta da serra. Ali, uma cabana. Lá em cima, entre as árvores, dava para ver uma luz fraca, talvez uma lamparina, talvez uma vela. Sem pensar, subimos. A fera ficou quieta, silenciosa. E o silêncio dela foi o pior presságio de todos. A subida foi infernal. As pedras escorregavam, o ar parecia pesado demais. A luz da cabana piscava de tempos em tempos, como se quisesse guiar ou avisar. Quando finalmente chegamos, batemos na porta com força. Um velho abriu com uma espingarda e o olhar cansado, mas sem surpresa. "Eu sabia que vocês iam vir correndo. A mata sempre traz os perdidos." Entramos apavorados. O interior era pequeno, com cheiro de fumaça e ervas queimadas. Camila quase desabou. "Tem alguma coisa lá fora, uma coisa enorme. A gente está sendo caçado." O velho apenas assentiu, sem espanto. "Eu sei o que é, e ela também sabe quem vocês são." Sentamos em volta do fogão a lenha, tremendo. Lá fora, o vento assoviava, arrastando folhas e galhos. Arlindo pegou um pequeno amuleto de madeira e o jogou nas chamas. Isso ajuda a segurar o bicho por um tempo, mas não por muito. Lucas se levantou irritado. "O senhor está dizendo que isso é o quê? Um espírito? Um animal?" O velho olhou para ele devagar. "É um homem, ou já foi. A serra o tomou quando ele matou o próprio sangue aqui há muitos anos. Desde então, ele caça todo aquele que atravessa o limite da mata à noite.
Felipe balançou a cabeça, incrédulo. Isso é loucura. Arlindo aproximou e mostrou o antebraço. Havia marcas antigas, profundas, como arranhões de garras. Eu tentei matá-lo uma vez. Só sobrou isso de mim. O fogo estalou. De repente, do lado de fora, um som abafado. 3 batidas na parede. Depois uma voz grave, arranhada, a mesma que ouvimos na trilha. Velho, ainda protege os intrusos? Arlindo empaleceu. Ela não devia saber que eu tô aqui. Ela nunca fala comigo. A madeira da porta começou a ranger, lentamente. A fera sabia onde estávamos. E agora sabia que havia alguém dentro da cabana que a conhecia. O som das batidas foi ficando mais forte, mais pesado, até que a pequena cabana inteira começou a estremecer. O velho Arlindo pegou a espingarda, carregou 2 cartuchos e apontou para a porta. Não olhem nos olhos dela se entrar, ele disse. Quem encara perde a alma antes da carne. O vento uivava, as janelas batiam e a chama do fogão tremulava com força. De repente, as batidas pararam. Silêncio total. Felipe, tremendo, sussurrou. Será que foi embora? Antes que alguém respondesse, o telhado cedeu parcialmente e algo pesado caiu sobre a laje. Passos lentos, arrastados, como se a criatura andasse de 4 sentindo o peso do momento. A cada passo a estrutura gemia. Camila gritou. André a puxou para baixo da mesa. Arlindo ergueu o rosto, os olhos marejados. Eu devia ter queimado o corpo, antes que a serra o chamasse de volta. Corpo de quem? Perguntei. O velho respirou fundo. Do meu filho. O silêncio que veio depois foi mais frio que o vento da serra. Ele era bom, mas a raiva o tomou quando perdeu a mulher. Uma noite, matou um homem inocente e fugiu para a mata. A serra o puniu, o fez besta. Agora ele caça tudo o que é humano para nunca esquecer o que perdeu. Antes que pudéssemos reagir, a mão da criatura atravessou uma das janelas, quebrando a madeira. Garras longas, negras, entrando como lanças. Arlindo disparou a espingarda. O estampido ecoou, e o som de um rugido encheu o ar. Algo recuou, furioso. Ela não sente dor, mas sente raiva. Do lado de fora, passos rápidos circularam a cabana. Algo batia contra as paredes, como se estivesse testando cada ponto fraco. A fera não atacava às cegas, ela estudava o terreno, entendia a estrutura, planejava. Felipe olhou pela fresta da parede e empareceu. Meu Deus, ela está se erguendo. A sombra projetada pelo luar era colossal. De pé, a criatura passava dos 2 metros, o corpo curvado, mas firme, e os olhos fixos na janela. Quando ela abriu a boca, a voz saiu gutural, quase humana. Pai, abri. Arlindo deixou cair a espingarda. Ela aprendeu a falar, mas não é mais meu filho. A criatura recuou, e de repente tudo ficou quieto de novo. Quieto demais, até que ouvimos, lá longe, outros passos. Pesados, múltiplos. E foi aí que Arlindo sussurrou o que nos gelou o sangue. Ela nunca vem sozinha quando quer limpar o território. A floresta inteira parecia viva. Os galhos rangiam como ossos, e o som de passos pesados ecoava ao redor da cabana. Não era um, eram vários. Arlindo agarrou a espingarda com as mãos trêmulas, enfiou mais cartuchos nos bolsos e disse: Eles vêm quando o ar fica parado assim. É o chamado da matilha. Camila começou a soluçar. André tentava acalmá-la, mas ele mesmo mal conseguia esconder o pavor. Lá fora, vultos se moviam entre as árvores, sombras grandes, rápidas, e os olhos, dezenas deles, amarelos, fixos em nós.
Felipe murmurou. Não dá para ser real. Isso é um pesadelo. Mas era real. As batidas começaram novamente. Primeiro na porta, depois nas paredes, como se tentassem nos confundir. A cada golpe, pedaços de madeira voavam. A cabana estava cedendo. Arlindo gritou. Abaixem-se! Ele atirou pela janela. O clarão da espingarda iluminou o exterior por um segundo. E vimos 3 formas enormes. Um deles caiu, mas os outros se afastaram rápido, emitindo um som gutural, misto de dor e fúria. A mata respondeu com um uivo profundo. Um som que não parecia vir da garganta de um animal, mas sim do chão. A fera principal, o filho amaldiçoado, chamava os outros. Eles obedecem a ele, disse Arlindo ofegante. Ele é o primeiro, o mais antigo. A porta começou a rachar. Lucas correu para ajudar a segurar, mas algo do outro lado puxou com força. Por um instante, vimos um braço imenso atravessar a fresta. Músculos tensionados, garras sujas de sangue fresco. Lucas gritou quando as garras o arranharam no ombro. Camila pegou um pedaço de ferro do fogão e bateu contra a mão da criatura. Um urro ensurdecedor ecoou, e a coisa recuou, deixando marcas fundas na madeira. O velho Arlindo olhou para mim com desespero nos olhos. A lua vai virar agora. É quando eles ficam completos. Completos? Perguntei. Não, homem nenhum sobrevive à lua cheia com um sangue amaldiçoado. Ela termina o que começou. O som lá fora aumentou. Gritos, passos, o mato se abrindo. De repente, um corpo foi arremessado contra a janela, o de uma das criaturas que Arlindo havia atirado. Ela se debatia, ferida, emitindo sons horríveis. E então, o líder apareceu atrás dela. Com uma garra só, rasgou a garganta da própria cria, matando-a. Era uma punição, uma demonstração. O alfa mostrando que ninguém ataca sem a ordem dele. Arlindo caiu de joelhos. Ele aprendeu com os homens, até a crueldade. E antes que a lua alcançasse o topo da serra, todos os uivos se uniram em um só coro. O cerco havia terminado. Agora começaria a caçada final. O som dos uivos crescia, como um trovão rolando por dentro da floresta. Arlindo sabia que a cabana não aguentaria mais 1 hora. Se ficarmos, morremos aqui. Se corrermos, talvez um de nós sobreviva, disse recarregando a espingarda. Ninguém respondeu. Camila tremia. Felipe mal conseguia levantar o braço machucado. Lucas sangrava pelo ombro, mas insistia que podia correr. O velho abriu uma tábua no chão, revelando uma passagem estreita que levava a um túnel de drenagem abandonado. Sai lá embaixo, perto do leito seco do rio. É a única chance. Descemos um por um, engatinhando pela escuridão. O túnel cheirava a mofo e terra antiga. Atrás, o som das garras arranhando a porta soava como unhas no osso. Arlindo ficou por último. Vão. Se ela quiser entrar, vai ter que passar por mim primeiro. O senhor não vem? Perguntei. Ele balançou a cabeça. A serra me prendeu aqui faz tempo. Eu só posso morrer onde pequei. A porta estourou no instante em que ele terminou de falar. O rugido que veio a seguir foi inumano. O velho disparou, e o eco do tiro foi o último som que ouvimos dele. Corremos pelo túnel. O chão vibrava com cada passo da criatura. Quando emergimos na encosta, a lua já estava alta, iluminando a serra com um brilho prateado e cruel. Lá de cima, dava para ver as sombras se movendo rápido entre as árvores. A matilha vinha atrás, saltando, escalando, cortando o caminho com facilidade. "Pro rio!" gritei. Descemos tropeçando, escorregando nas pedras. Camila caiu e rolou alguns metros, mas eu a puxei. Felipe se apoiava em mim, respirando com dificuldade. Atrás,
Um uivo soou mais próximo, tão perto que dava para sentir o ar quente da respiração da fera. Quando chegamos ao leito do rio seco, vimos algo brilhar entre as pedras. Correntes enferrujadas, fixadas em estacas antigas. Lucas olhou e disse: "Ofegante, isso aqui foi usado para prender alguém." Antes que eu pudesse responder, um grito ecoou na mata. Felipe havia ficado um pouco para trás. Corremos, mas o que encontramos foi apenas o sangue escorrendo pelas folhas. Nenhum corpo, nenhum som. Camila começou a entrar em choque. Ela levou ele vivo. Lucas apontou para a encosta. "Ali, uma trilha! Vamos!" Corremos, desesperados, sem olhar para trás. Mas a mata parecia nos fechar o caminho. Cada árvore, cada sombra, tudo parecia se mover para impedir a fuga. E então, à frente, vimos uma clareira iluminada pela lua. No meio dela, estava algo esperando, de pé, imóvel. Era ele, o Alfa, o filho da serra. Os olhos fixos em nós e a boca abrindo num sorriso quase humano. "Corram, quero ver até onde chega o medo." Corremos sem olhar para trás. O som dos passos da fera nos seguia, leves e certeiros, como se ela não precisasse correr para alcançar. O ar estava denso, o vento parado, e o silêncio da mata parecia engolir nossos gritos. Depois de alguns minutos, o terreno começou a descer bruscamente. A lua iluminava um vale estreito, cercado por rochedos cobertos de musgo. No centro, havia uma clareira circular e no chão algo que primeiro pareceu troncos brancos. Mas quando cheguei mais perto, percebi o que eram. Ossos. Centenas deles, de animais e de humanos. Alguns recentes, outros quase fossilizados pelo tempo. Entre eles, pedaços de roupas rasgadas, mochilas antigas e até um relógio enferrujado ainda no pulso de um braço sem corpo. Camila caiu de joelhos, chorando. "Meu Deus, quantos ela matou?" Lucas olhava ao redor, horrorizado. "Isso aqui é o cemitério dela. Ela traz todos para cá." O vento soprou fraco e algo tilintou no meio das ossadas. Correntes, as mesmas que vimos no leito do rio. No centro do círculo, havia uma grande estaca de madeira escura, com marcas de fogo e sangue seco. Algo ou alguém já havia sido amarrado ali. De repente, um som ecoou acima das pedras. O rugido grave do Alfa. Ele estava lá em cima, olhando para nós, ereto, como um rei em seu trono. "Agora vocês sabem o que ela é", sussurrou Camila. "Não é ela", disse Lucas com a voz trêmula. "É ele." O Alfa desceu lentamente, degrau por degrau, sem pressa. A cada passo, os outros uivos soavam mais distantes. A matilha se calava diante dele. Era a prova de que estávamos diante do verdadeiro dono da serra. Ele parou a poucos metros, o rosto à luz da lua, metade humana, metade animal, os olhos brilhando com inteligência e rancor. Falou baixo, com a voz arranhada, mas clara. "Vocês vieram por curiosidade. Eu fiquei por castigo. Agora vão aprender o que é não poder voltar." Lucas ergueu o canivete, inútil diante daquilo. O Alfa sorriu, um sorriso humano e cruel, e avançou num salto. O impacto o jogou contra as pedras, o som seco do corpo se partindo. Camila gritou. Eu puxei ela e corremos em direção a uma passagem entre os rochedos. Atrás, o rugido ecoou, misturado com o som de ossos sendo quebrados.
Entramos num túnel estreito, sem saber para onde levava. O chão escorregava de sangue e lama. Lá dentro, o ar fedia a ferro e carne podre. E então vimos algo nas paredes. Marcas de unhas humanas, arranhadas em desespero. Pessoas tinham tentado sair dali antes. Nenhuma conseguiu. O túnel era apertado e úmido. A cada passo, a lanterna tremia, revelando paredes cobertas de símbolos riscados na pedra. Alguns eram desenhos de luas. Outros pareciam marcas antigas, feitas com sangue seco. Camila caminhava atrás de mim, chorando baixinho. A gente vai morrer aqui, Rafa. Não, a gente vai sair. Eu menti. Depois de alguns metros, o túnel se abriu numa espécie de caverna. O ar lá dentro era pesado, quente, como se o lugar respirasse. E no centro, um altar de pedra coberto de velhas correntes enferrujadas. Havia marcas de queimadura, velas derretidas e no chão ossos humanos com restos de amuletos de madeira. O Lucas estava morto. Arlindo provavelmente também. Só restávamos eu e Camila. E naquele silêncio espesso, algo se moveu na escuridão. De trás do altar surgiu uma sombra alta, curvada, os olhos dourados brilhando fraco. Era o Alfa. Mas agora, de perto, dava para ver algo diferente. As correntes antigas ainda presas em partes do corpo, como se fizessem parte dele. Aqui foi onde me prenderam. Meu pai tentou me salvar, a serra quis me tomar. A voz soava mais humana do que antes, mas o ódio nela era quase palpável. O sangue dele me libertou e me condenou. Camila recuou, soluçando. Por que você faz isso com as pessoas? O Alfa inclinou a cabeça e, por um instante, parecia confuso, como se lutasse contra si mesmo. Porque a lua manda, porque a dor nunca cala. Ele apontou para o altar. É aqui que tudo recomeça e é aqui que acaba. Eu percebi, olhando melhor, que as velhas correntes estavam ligadas a símbolos entalhados na pedra e no meio delas um espaço vazio, como se esperassem algo ou alguém. Se alguém morrer aqui no meu lugar, a serra escolhe outro e eu descanso. Camila olhou para mim, apavorada. Ele quer um sacrifício. O Alfa abaixou a cabeça, os olhos fixos nos meus. Você entende, humano. Não é ódio, é fome de paz. Eu podia sentir que ele falava a verdade, mas também que não conseguiria conter o instinto por muito tempo. Os músculos dele tremiam, o maxilar se abrindo num rosnado baixo. A lua quer sangue. A luz da lanterna piscou. O chão vibrou e o som de passos ecoou pelo túnel atrás de nós. A matilha vinha chegando. Camila me agarrou. Se a gente não sair agora, a serra vai nos tambar também. E então, algo dentro de mim decidiu. Eu não morreria ali, mas também não deixaria que ela morresse. A lanterna piscava, cada vez mais fraca, projetando sombras que dançavam nas paredes cobertas de símbolos. Os uivos se aproximavam pelo túnel, misturados ao som de patas arranhando pedra. A caverna parecia pulsar, como se tivesse coração próprio. Camila tremia, segurando minha mão com tanta força que suas unhas cravavam na pele. O Alfa caminhava em círculos, a respiração ofegante, lutando contra algo invisível. Os olhos dele alternavam entre dourado e castanho humano. Saiam, disse abaixou, antes que ela me tome. Quem ela? Perguntei. A lua.
Ela manda. Ela decide quem fica e quem sangra. Nesse instante, o som dos outros lobisomens ecoou mais alto. Eles estavam à entrada da caverna, aguardando o comando do Alfa. Camila se virou para mim desesperada. Rafa, se ele quer um sacrifício, é isso que vai acontecer. Vamos morrer aqui. Eu olhei para o altar. As correntes antigas formavam um círculo e no centro havia uma adaga de ferro escuro cravada entre duas pedras. Ela pulsava com um brilho fraco, como se tivesse vida própria. O Nopre notou que eu olhava para a arma e rosnou baixo. Não toca nisso, é o selo. Dei um passo à frente. Isso aqui te prende, não é? É isso que te mantém vivo? Ele rugiu, o som reverberando pela caverna. Me prende e me alimenta. Tira isso e a serra vai me engolir. E depois vocês. Por um segundo, vi o rosto humano dele. Cansado, triste, com lágrimas nos olhos. Eu não pedi para ser isso. Camila caiu de joelhos, exausta, chorando. Eu me aproximei do altar, ignorando o calor que emanava da pedra. Peguei a adaga. O ferro queimava, como se fosse fogo vivo. Não, Rafa, disse ela. O Alfa avançou. Eu girei a lâmina no ar, instintivamente, e apontei para ele. O brilho da adaga fez os lobisomens à entrada recuarem, como se algo neles reconhecesse o poder daquela arma. Se isso for o selo, então talvez seja o fim dessa maldição. Ele me encarou com ódio e medo ao mesmo tempo. Se quebrar, a serra te toma no meu lugar. As palavras dele ficaram ecoando. Outro toma o lugar do amaldiçoado. Esse era o ciclo. Camila se levantou desesperada. Rafa, não faz isso. A gente precisa fugir, não morrer aqui. Mas no fundo, eu sabia. Se aquele ciclo não fosse quebrado, ninguém nunca sairia vivo daquela mata. Eu levantei a adaga, pronto para decidir entre salvar minha vida ou acabar com a maldição. O Alfa rugiu, o vento soprou forte dentro da caverna e tudo tremeu, como se a serra acordasse de um sono profundo. O ar dentro da caverna pareceu explodir. A chama das velas mortas reacendeu sozinha, como se o fogo tivesse voltado do inferno. A lua cheia apareceu num rasgo do teto de pedra, iluminando o altar e o Alfa. Ele rugiu com tanta força que o chão rachou sob nossos pés. Você não entende, humano, a serra quer sangue. A matilha lá fora começou a uivar em coro, um som ensurdecedor, grave, quase ritualístico. Camila tapou os ouvidos e caiu, gritando. Eu sentia a pele queimar com a adaga em mãos. O ferro latejava, pulsava junto com o meu coração. O Alfa veio correndo na minha direção. A velocidade dele era absurda, uma sombra viva. Desviei por pouco e a garra dele cortou a pedra, arrancando faíscas. Rafa! Gritou Camila, jogando uma corrente solta para mim. Agarrei a corrente e a enrolei no braço da fera quando ele avançou de novo. A pele dele queimou com o ferro antigo e o urro que ecoou pareceu sacudir a montanha. Você vai morrer comigo, rugiu ele. Então que seja aqui! Gritei de volta. A adaga brilhou, a lua refletida na lâmina, e cravei no peito dele com toda a força. O impacto me lançou para trás. Um clarão azul cortou o ar e o chão inteiro da caverna começou a tremer. O Alfa gritou, mas sua voz mudou, ficou humana. Caiu de joelhos, os olhos voltando à cor castanha. Obrigado, murmurou, antes que o corpo dele começasse a se dissolver em fumaça escura. As correntes se partiram, os símbolos nas paredes brilharam por um segundo e depois se apagaram, como se uma energia antiga tivesse sido libertada. A matilha lá fora uivou em desespero e fugiu em todas as direções. Camila correu até mim. Rafa, você tá bem? Olhei para a mão que segurava a adaga.
O ferro agora estava fundido na pele, como se tivesse se unido a mim. Senti um peso novo dentro do peito, algo pulsando com a lua. Acho que acabou, disse, tentando acreditar nisso. Mas então, o vento frio soprou de novo. A lua continuava lá, redonda e viva, e por um instante ouvi algo dentro da minha mente. Um rosnado distante, mas familiar. O ciclo nunca se quebra, só muda de dono. Camila me olhou assustada. Rafa, seus olhos! Me virei para ela e vi o reflexo da lua nos meus próprios olhos, dourados. Saímos da caverna pouco antes do amanhecer. A mata estava silenciosa, sem vento, sem grilos, como se o lugar inteiro estivesse em luto. A névoa subia do chão, espessa e fria, cobrindo tudo ao redor. Camila caminhava à frente, tropeçando, as mãos tremendo. Eu seguia atrás, sentindo algo estranho dentro de mim. Uma febre crescente, como se cada batida do meu coração queimasse. Rafa, a gente conseguiu? Ela perguntou sem olhar para trás. Acho que sim. Respondi, mas minha voz soava diferente, mais rouca, mais profunda. A cada passo, a floresta parecia reagir à minha presença. Pássaros voavam assustados e os galhos se afastavam sozinhos, abrindo caminho. Senti o cheiro do sangue da fera ainda grudado em mim, mas também algo novo, um poder silencioso, pulsante. Paramos na beira do vale, de onde era possível ver o rastro de destruição deixado pela matilha. Lá embaixo, o altar estava em ruínas, o corpo do Alfa havia sumido. Tudo estava quieto demais. Camila se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas. A gente precisa contar para alguém, para a polícia, para o exército, sei lá. Eu balancei a cabeça. Não vão acreditar. E mesmo que acreditassem, ninguém pode entrar aqui. Ela se aproximou e me tocou o rosto. Rafa, o que aconteceu com seus olhos? Afastei a mão dela, tentando esconder o reflexo dourado que brilhava quando a luz batia. Nada. É só o sangue, eu tô bem. Mas eu sabia que era mentira. Dentro da minha cabeça, uma voz sussurrava. A voz dele. Agora você entende. Agora a serra tem um novo guardião. Por um instante tudo girou. Caí de joelhos, sentindo a pele rasgar nas costas, os músculos se contraindo. O grito que saiu da minha garganta não era mais humano. Camila recuou apavorada. Rafa, tá acontecendo o quê? Levantei o rosto. A lua, mesmo fraca pela manhã, ainda me chamava. Eu conseguia sentir cada ruído da floresta, cada coração batendo ao redor. E então percebi a verdade cruel. A maldição não foi quebrada. Ela só escolheu um novo corpo. Camila chorava, implorando que eu lutasse contra aquilo, mas o instinto era mais forte. A fera dentro de mim queria correr, queria caçar. Dei o primeiro passo em direção à mata e antes de desaparecer entre as árvores, olhei para trás. Se eu não voltar, nunca entre nessa serra de novo. Ela gritou meu nome, mas já era tarde. O som do meu próprio rosnado abafou tudo. A lua pálida refletia nas folhas úmidas enquanto eu sumia entre as sombras, me tornando parte daquilo que tentei destruir. Passaram-se 10 anos. A Serra do Corvo Branco voltou a ser apenas uma lenda contada nas rodas de fogueira de Urubici. Os moradores diziam que depois de 2015, ninguém mais acampou por lá. O mato fechou os caminhos, os ventos mudaram de direção e até os animais começaram a evitar a região. Mas, como sempre, a curiosidade humana é mais forte que o medo.
No inverno de 2025, um grupo de 4 jovens de Florianópolis, André, Luana, Felipe e Jéssica, decidiu subir a serra para fazer fotos noturnas da lua. Eles encontraram o velho caminho pelo GPS e ignoraram os avisos dos locais. "Ali tem coisa ruim, menino, deixa quieto", disse um senhor no posto de gasolina. Riram, como todos antes deles. Chegaram ao entardecer, montaram as barracas perto de uma antiga clareira coberta de musgo e ossos de animais. O frio era cortante e o silêncio quase absoluto. Luana comentou, tentando disfarçar o incômodo. "Parece que a floresta está olhando para a gente." À meia-noite, quando o vento começou a soprar vindo do vale, ouviram o primeiro uivo. Longo, grave. Não parecia vir de longe, parecia ecoar de dentro da terra. Felipe, curioso, apontou a lanterna para o outro lado da clareira. Ali, entre as sombras das araucárias, havia uma figura parada, alta, imóvel, com os olhos dourados refletindo a luz. André sussurrou. "Deve ser algum bicho." Mas o bicho se moveu, e o que viram, logo depois, fez o sangue deles gelar. O rosto de um homem parcialmente escondido sobre a pele de uma fera. A voz que saiu dele era baixa, rouca, quase humana. "Vocês não deviam ter voltado." O vento soprou mais forte, apagando a fogueira. No escuro, os uivos se multiplicaram. Agora, não era apenas um. Quando o dia seguinte chegou, os moradores da serra encontraram a área completamente destruída. As barracas rasgadas, os equipamentos quebrados e, no meio da clareira, um símbolo antigo gravado na terra, o mesmo que existia no altar da caverna. Ninguém encontrou os jovens. A polícia encerrou o caso como ataque de animal. Mas quem mora ali sabe que não foi isso. De vez em quando, nas noites de lua cheia, o uivo volta a ecoar entre as montanhas. E os mais antigos juram que, se você escutar com atenção, pode ouvir junto a voz de um homem gritando para si mesmo, tentando resistir.